Comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler 7 versículos. Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu externo a Deus a minha gratidão de por mais uma vez. Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao 7, está escrito assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E onde você estiver, diga amém. Os que estão aqui podem sentar. Muito obrigado pela recepção no nome de Jesus. Meus irmãos, o único livro profético do Novo Testamento, o Apocalipse, ele possui 22 capítulos com 404 versículos. Este capítulo 2 que nós acabamos de ler, ele tem 29 versículos em forma de carta. É destinado às igrejas localizadas em Éfeso, a Esmina, a Pérgamo e Tiatira, todos na Ásia Menor, conhecida atualmente parte da Turquia asiática. Este texto que lemos fala da igreja que abandonou o primeiro amor. João Caetano fala que seu nome significa desejado, o amor. A igreja de Éfeso, ela ficava numa cidade rica, importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo, a mais importante da Ásia. A população dessa cidade era muito idólatra, pois ali ficava localizado
o mundialmente conhecido templo da deusa Diana, ou a Tamis, na versão grega. O interessante é que muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir com as suas práticas. Na cidade, a força do evangelho chega na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 52, junto com Priscila e Áquila. Você vê essa referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 21. Paulo, ele chega em Éfeso e nós percebemos que ele ali discute com os doutores na sinagoga deles, e isso parece bom para aquele ambiente, isso parece bom para aquele lugar. O evangelho ali ganha uma força extraordinária, o evangelho ali ganha uma força poderosa, ao ponto de o evangelho crescer de forma grandiosa. Mas o que acontece aqui é uma represária do povo de Éfeso, porque existia um sistema lucrativo. A idolatria era pesada naquele lugar, mas como Paulo chegou com o evangelho, a idolatria ela foi se perdendo, aleluia. Mas não houve tanta represária com o povo judeu, porque o povo judeu ele tinha liberdade de estar ali. A igreja crescia de forma grandiosa. Quando nós abrimos o texto, lemos o texto, meditamos no texto, nós percebemos que Jesus, ele vai fazer um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa a esta igreja. Eu vou repetir isso aqui para você guardar como tema dessa mensagem. Um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa. Glória a Deus. No versículo 2 nós percebemos que o próprio Cristo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai fazer um elogio. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja, ela tem uma referência de dedicação, de trabalho, de esforço, aleluia, naquele lugar. Jesus, ele faz um elogio à igreja de Éfeso pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por suportar ali os falsos apóstolos, os falsos mestres que estavam em Éfeso pregando heresias. E a igreja era uma igreja doutrinária. Então nós percebemos, irmãos, que ali tinha uma palavra. Nós percebemos ali que tinha um esforço no trabalho. Eles faziam o trabalho com dedicação, aleluia. A intenção era toda voltada em prol do evangelho. Mas não é somente isso. No versículo de número 4, nós percebemos que o Senhor, ele faz uma crítica à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Quando nós olhamos a crítica que Jesus ele faz à igreja de Éfeso, não é apenas por relaxamento em fazer a obra, não. Aqui não fala somente disso. Aqui também fala do relaxamento espiritual, fala da intenção que já não era a mesma. O povo já estava vivendo ali de forma não mais cheia do Espírito Santo, mas de forma religiosa.
estava funcionando aquela igreja ali de forma automática, ou seja, eles tinham só o apreço de estar na igreja, de ofertar, aleluia, de vir semanalmente, de estar dentro da igreja para cantar louvores e ouvir a mensagem, mas a intenção, os valores dedicados a Deus já não tinha mais amor. Por que, irmãos, eu falo isso já entregando algo da parte de Deus para a sua vida. Nós viemos aqui neste programa nessa manhã e entendemos que tudo aqui deve ser direcionado ao nosso Deus. A intenção do nosso coração deve ser a adoração ao nosso Deus. O nosso louvor tem que ter a adoração. O nosso louvor tem que ter destino. E o destino é o céu de glória. Nada aqui pode acontecer de forma religiosa. Nada aqui pode acontecer de forma automática. Aqui tem que ser adoração no louvor, aleluia. Enquanto o louvor, ele tem adoração e ele sobe ao céu, nós somos retribuídos com a graça do nosso Senhor em nossas vidas, aleluia. Talvez você não esteja sentindo a presença dele, talvez você esteja na sua casa e não está sentindo a glória dele, mas eu te convido, aleluia, nesta manhã, a abrir a tua boca e experimentar dar um glória, não vindo só da tua boca, da tua garganta, mas vindo do teu coração contrito, porque uma adoração contrita ele não despreza. É adoração, é a intenção. Olhando a igreja de Éfeso, nós percebemos o cenário da igreja do século 21. É uma igreja que funciona de forma automática, de forma religiosa. Não tem mais amor no que faz. Não tem mais dedicação no que faz. A adoração é automática, a palavra é automática. O sentido de estar no culto se torna automático. E como nós percebemos isso? Quando os valores dentro da casa de Deus são invertidos. Nós percebemos que hoje, para pregar o evangelho, aleluia, é como se fosse uma carreira. Aleluia, nós entramos na casa de Deus e o automático funciona. Nós entramos como membro, se tornamos cooperadores, se tornamos diácono, se tornamos presbíteros, e assim sucessivamente até chegar ao pastoreio. Só que evangelho não é carreira, evangelho é chamada. Tem gente que aceitou Jesus e vai ser membro a vida toda, porque se ele for cooperador, ele se estraga, glória a Deus. Tem gente que nasceu para ser diácono a vida toda, porque se ele for presbítero, estraga. Tem gente que nasceu para ser presbítero a vida toda, porque se for pastor, estraga. Porque evangelho não é carreira, evangelho é chamada de Deus. Quem tem chamada de Deus é diferente, não funciona no automático. Não vive, aleluia, pregando por dinheiro, não vive pregando por agenda, não vive pregando para ser visto, mas vive pregando para que a glória de Deus apareça. Porque o próprio João disse: é necessário que eu diminua, que eu desapareça, mas a glória dele apareça, a unção dele apareça, a graça dele apareça. Nada dentro da igreja pode funcionar automático, porque pode funcionar para o ser humano, mas não para Deus. Deixa eu repetir de novo para você entender. O automático aqui pode servir para quem é humano ou para a humanidade, porque o que nós conseguimos enxergar é só o que está por fora.
O ser humano, ele só consegue enxergar o que está por fora. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem aparência que está vivo, mas está morto, irmãos. Tem gente que está pregando com aparência de pregador, mas está morto. Tem gente que está cantando com aparência de cantor, mas está morto. Agora eu tenho um recado para esses que pregam e que cantam dessa maneira. Você consegue até enganar o pastor, você consegue enganar o anjo da igreja, os membros da igreja, mas não tem como enganar um Deus que te vê por dentro. Aleluia. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 10, ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, aleluia, e provo, aleluia, os pensamentos, oh glória a Deus. Ele vê a intenção do coração. Quando ele diz para a igreja de Éfeso que ele faz a crítica, aleluia, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Ele está dizendo: olha, a maneira que vocês me adoram não é como da primeira vez que se encontramos. Aleluia. A primeira vez vocês tinham uma dedicação, vocês tinham, aleluia, amor no que fazia. Hoje não. Hoje vocês estão parecendo fariseus, aleluia, que dizimam, que tem a palavra, mas funciona no automático. Aleluia. A igreja hoje tem templos grandiosos, pregadores maravilhosos, mas nós percebemos que a dedicação, o amor, o evangelho tem se passado, oh glória a Deus. Ninguém canta mais por amor, ninguém prega mais por amor. Parece que nós estamos vivendo no automático. Tem agenda? Tem. Quanto é que pode me pagar para eu estar aí? Aleluia. Está fazendo do evangelho comércio, está fazendo do evangelho carreira, oh glória a Deus. E evangelho é muito mais além do que a gente pensamos. Evangelho não é para nós aparecer, evangelho não é para apresentar ninguém, evangelho é para apresentar aquele que vive e reina para todo sempre. É para mostrar a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, a sua unção, aleluia, a sua graça diante das pessoas. Porque se Jesus aparecer tem milagre, mas se o homem aparecer, meu irmão, não adianta nada. Aleluia. Se o homem aparece, Jesus desaparece, mas se o homem desaparece, Jesus ele aparece. E se ele aparecer, tem providência para tua casa. Se ele aparecer, tem providência no meio dos teus filhos. Se ele aparecer, tem providência na tua família. Se ele aparecer, ele dá jeito nesse casamento. Se ele aparecer, aleluia, essa doença vai embora, porque o poder, a glória, a majestade só pertence a ele e a mais ninguém. É isso que nós precisamos entender. Precisamos entender a dedicação. Precisamos entender a intenção de estarmos no culto. Precisamos entender por que chegamos até aqui. Precisamos entender por que estamos vivos, porque estamos tendo oportunidade. Não podemos viver no automático. Precisamos voltar ao primeiro amor. Oh, glória a Deus. Precisamos ter dedicação no que fazemos. E o que fazemos tem que ter direção, e a direção é o céu de glória. Não podemos viver mais no automático, irmãos. Aleluia. Eu não preciso sentir para dar glória a Deus. Eu não preciso sentir, aleluia, para adorar o meu Senhor. Porque se eu abrir a minha boca para adorar em espírito e em verdade, eu sinto a presença dEle. Aleluia. E se eu sinto a presença dEle, Ele renova a minha alma, abraça o meu coração, abraça o meu espírito. Deixa eu traduzir para você. Se a tua adoração for sincera hoje, a tua história vai mudar. Volta ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti
que deixaste a dedicação. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor, aquela virtude, aquela força. Aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, logo no começo, nós não faltamos círculo de oração, nós não faltamos EBD, nós queremos estar no culto, mas com o passar do tempo, isso se torna automático, e o automático Deus não aceita. Eu não preciso de um pregador de fora para adorar a Deus. Eu não preciso de um cantor famoso para chorar na presença do meu Deus. Isso é automático. Eu preciso ter amor às coisas de Deus. Eu preciso entender o que Ele fez na minha vida. Eu preciso entender o que Ele representa dentro de mim. E isso me motiva ao adorá-lo, independente de famoso, independente de igreja cheia, independente do que vai pregar, do que vai cantar. Eu não sou motivado por ídolos, eu sou motivado pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ter amor às coisas de Deus novamente, como dantes, como éramos. Aleluia. Precisamos ter esse amor, porque no versículo 2, Jesus ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova quem dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. Você percebe que essa igreja, apesar de esquecer, de não ter a dedicação, o primeiro amor, esta igreja ela tem discernimento. Porque ela vai ver os falsos mestres, os falsos apóstolos da época, que pregavam heresias, e ela tinha esse poder de discernimento. Todo cristão, ele precisa ter esse dom de poder discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que funciona no automático e o que é adoração ao próprio Deus. Esta igreja tinha isso. É porque nós aprendemos a viver de um modo estranho. A gente vive olhando muito para o que falta, mas não consegue perceber o que já tem. Vou repetir isso aqui. A gente vive olhando muito para o que falta, mas não consegue perceber o que já tem. Marcos capítulo 6, versículo 41. Jesus ele tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. Se eu não me engano, 5.000 homens, incluindo mulher, fora crianças. Mas Jesus, ele dá graça pelo que ele já tem. Ele não olhou o que estava faltando. Aleluia. Ele rendeu graça ao Senhor e ele viu o grande milagre. Deus vai fazer, aleluia, um milagre acontecer mediante a gratidão que você tem pelo que você já tem. Aleluia. Deixa eu dizer de novo. Deus, ele vai fazer um milagre mediante a gratidão
aleluia, pelo que você já tem. Tem gente que está olhando o que está faltando e não está olhando o que já tem. Meus irmãos, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar da crise, nós temos ainda a presença de Deus no nosso meio. Precisamos dar valor à presença de Deus no nosso meio. Precisamos valorizar o tempo de culto que nos resta. Precisamos aproveitar o tempo que a igreja ainda tem na terra, e nós estamos olhando o que falta. É por isso que eu gosto do salmista Davi, que ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que ele está dizendo? Aleluia. Ele não está dizendo porque tem a presença do Senhor não vai faltar nada. Ele está dizendo: olha, pode faltar tudo, mas a presença dele, a glória dele, a graça dele, a unção dele não vai me faltar. Eu tenho a presença de Deus, e isso é suficiente. Tem gente que tem carro, mas não tem a presença de Deus. Tem casa na beira da praia, mas não tem a presença de Deus. Tem gente que tem amigos influentes, tem dinheiro no bolso, aleluia, anda de festa de rico, está com rico, mas não tem a presença de Deus. O que adianta o homem ter o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E só perde a salvação quem não tem presença. Só perde a salvação, aleluia, quem não tem amizade com Cristo. Só perde a salvação quem não conhece Ele como autor e salvador, aleluia. Só perde a salvação quem não se arrepende das suas práticas, aleluia, pecaminosas. Você foi chamado para ir para o céu, você foi chamado para estar com Cristo, você foi chamado para ser vencedor. Aproveite o que você já tem, use o que você já tem, dê glória pelo que você já tem, dê glória pelo que você já é. Louve a Deus pela sua casa, louve a Deus pela sua vida, louve a Deus pela sua família, porque se você não tem motivos, eu tenho motivos. O salmista vai dizer: deitei e dormi e só me acordei porque Ele tem me sustentado de pé. Aproveite a oportunidade nesta manhã para se ingressar, aleluia, nessa adoração verdadeira, nessa apoteose de Cristo, para ser alcançado pela sua misericórdia. Oh, Amacho, Remadagaça. Precisamos voltar a ter amor. Não só é um para com os outros, é na dedicação. O círculo de oração hoje estão vazios, porque a gente só aproveita a parte boa do Evangelho, a parte que Jesus vai fazer, a parte que Jesus vai operar, a parte que Jesus vai dar. Mas quando o pastor, o anjo da igreja, ele convoca: vamos fazer um jejum, vamos fazer, aleluia, um momento, uma campanha de adoração e oração, você percebe que o número cai, você percebe que os irmãos não vai. Quer ver uma coisa? Antigamente nós esperávamos, tinha entusiasmo para ir para EBD, mas tem gente que faz anos que nem para EBD vai. E por incrível que pareça, Marinho, tem igreja que nem EBD tem mais, aleluia. E nós pensamos que isso não tem consequência. Tem consequência sim. O povo padece por falta de conhecimento. O povo está preocupado com gritos, o povo está preocupado com carreira dentro da igreja, o povo está preocupado com o reboliço que acontece. Mas não adianta estar dentro da casa de Deus, não adianta estar na casa de Deus, se lá fora você está morto, se lá fora você não reflete o brilho do Espírito Santo na sua vida. Não adianta você cantar para mostrar voz bonita, porque Deus não se importa com isso. Você não estar aqui no show de calouro, aleluia, você não deve se preocupar com a sua voz, se a
a sua voz é linda, se o povo vai achar isso, se o povo vai achar. Não, você tem que adorar a Deus, porque a voz que agrada a Deus não é a voz que sai da boca, mas é a voz que sai do coração. Porque muitos, aleluia, abrem a boca, aleluia, falam, e Deus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aleluia, oh glória a Deus. Eles precisam entrar no teu coração agora, esquadriar o coração, tirar o que desagrada a Ele, tirar o que afasta você dele, para que você possa sentir verdadeiramente o poder do Evangelho de volta na sua vida, ter o amor de fazer as coisas de Deus de novo, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da igreja, aleluia, deixar as desculpas de lado, deixar os disse-me-disse de lado, deixar esse negócio que eu sou, que eu faço, você não faz nada, você não é nada, quem é aqui é Ele, quem pode aqui é Ele, quem faz é Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele, toda a dedicação do coração é para Ele. O diabo, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele respeita um crente que ora, ele respeita um crente que tem uma vida dedicada à oração, dedicada à palavra, dedicada ao trabalho da igreja. Precisamos voltar de novo a essa essência, sair do automático e voltar a uma adoração genuína. É isso que precisamos. Quando Neemias ergueu o templo, quando Neemias restaurou Jerusalém, levantou os muros, quando Neemias restaurou, aleluia, a proteção, quando Neemias restaurou as portas de Jerusalém, no capítulo 8, o povo não pediu cantor, Marinho, o povo não pediu pregador famoso, o povo não pediu quem estava no cartaz, o povo não pediu quem canta melhor, quem canta menos, não. O povo disse a Esdras: traz-nos a palavra, traz de novo o livro da lei, nós queremos ouvir a palavra. Hoje nós pregamos, suamos, uma lágrima não sai do rosto, mas Esdras só estava, aleluia, expondo a palavra. O povo já estava com o rosto em terra, chorando, aleluia, se lamentando e se convertendo dos seus maus caminhos. Aleluia. Se a palavra, meu filho, não entrar no teu coração, nada, absolutamente nada vai fazer a diferença, porque a diferença é feita pela palavra. Deixa a palavra entrar na sua vida hoje, deixa a palavra entrar na sua casa hoje, deixa a palavra entrar no meio dos seus filhos hoje. Eu estou sentindo dores, eu estou passando por muita coisa. Evangelho é evangelho de cruz, aleluia. Jesus, aleluia, ele estava pregando uma mensagem muito dura. João capítulo 6, glória a Deus, versículo 60 ao versículo 66, os discípulos disseram: duro é esta palavra. A Bíblia diz que muitos dos discípulos já não andavam com eles, mas os que estavam perto dele, ele disse: olha para mim, quer ir com eles? Vá, aleluia. Se vocês querem continuar desse jeito, vá. Se vocês não suportam a verdade, vá embora. Aí Deus levanta, usa Pedro, enche Pedro, e Pedro diz: para onde iremos? Que só tu tem palavras de vida eterna. Deixa a palavra de Deus entrar na tua vida, porque ela vai te dar instrução no meio dos teus filhos, ela vai te dar instrução no meio do teu casamento, ela vai dar instrução financeira para você ser abençoado. Aqui tem o manual de Deus, aleluia. Cumpra a palavra de Deus para ser alcançado pela graça do Senhor na sua vida. Ele faz a crítica, ele faz primeiro o elogio, ele faz a crítica, e agora ele vai exortar. Exortar aqui não é bater na igreja, exortar aqui não é bater nos irmãos. Exortar aqui é abrir o olho, chamar a atenção.
Ele faz o elogio, ele faz a crítica, mas ele chama a atenção da igreja de Éfeso. Ele diz: lembra-te, pois, versículo 5, de onde caíste, e arrepende-te. O arrependimento aqui não é questão de salvação, não. O arrependimento aqui significa mudança de mente. O arrependimento aqui fala de conduta. O arrependimento aqui fala de comportamento. Deixa eu repetir isso para você aqui. O arrependimento que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo estava trazendo para Éfeso, não era um arrependimento de salvação, porque eles já eram salvos, era uma igreja. Jesus estava falando para eles: olha, mude a sua mente, mude a sua conduta, mude o seu comportamento, mude a sua maneira de agir, volte a fazer como você fazia antes, porque eu ando na verdade, eu sou a verdade. A palavra de Deus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dele não há mentira. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, meu irmão, sobre a tua vida vai acontecer, fica tranquilo. Se ele disse que ia te curar, ele vai te curar. Se ele disse que ia salvar o teu esposo, fica tranquilo, não é no teu tempo, é no tempo dele, ele vai salvar. Se ele quiser libertar os teus filhos das drogas, que se ele quiser te abençoar, fica tranquilo, no tempo certo ele vai chegar. Eu sei que nós como ser humano queremos tudo na nossa hora, no nosso tempo, mas no tempo de Deus as coisas vão acontecer. O teu tempo é falho, aleluia, do teu jeito não vai dar certo. Deixa ele fazer do jeito dele, deixa ele fazer da forma que ele sabe, deixa ele chegar no tempo dele. As coisas de Deus vão concretizar na sua vida. Eu profetizo no nome de Jesus, aleluia. Nesta manhã receba renovo, nesta manhã eu profetizo: receba graça, receba misericórdia, receba amor, receba unção, aleluia. Receba a palavra de Deus que restaura as promessas de Deus na tua vida. Em nome de Jesus eu creio e profetizo que as bênçãos de Deus na tua vida serão alcançadas pelo poder da palavra de Deus que é empretada ao teu coração nesta manhã, no nome de Jesus. Receba, aleluia, as promessas. Sinta o renovo da promessa de Deus na tua vida de novo. Comece a chorar como antigamente. Esse choro não pode ser automático, esse choro não pode descer de todo jeito, aleluia. Se você não consegue falar, até o teu gemido ele entende. Se você, aleluia, não consegue falar, não consegue suspirar, até as lágrimas têm palavras diante de Deus, aleluia. Eu não sei como você está, mas arrume um jeito aí agora de adorar Ele, de engrandecer a Ele na beleza da sua santidade. Dê um jeito de adorar. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A gente prega sobre tudo, sobre bênção, a gente prega sobre vitória, a gente prega sobre avivamento, mas esquece de pregar sobre o arrependimento. Arrependimento, na minha ilustração aqui, é mudança de mente, conduta e comportamento. Quando ele fala: se não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O castiçal servia para iluminar o ambiente. Era tipo de mãos, e sobre essas mãos tinha fogo que iluminava todo o ambiente. Ele estava exortando a Éfeso, dizendo: arrepende-te
e pratica de novo as primeiras obras. Senão eu removerei o castiçal. Vamos simbolizar o castiçal para o dia de hoje. O castiçal do mundo é a igreja de Cristo na terra. Vou repetir isso para você. Jesus, ele é a luz do mundo, mas a lâmpada da terra se chama igreja. O problema da sociedade, o problema, pastor Marinho, dos governantes, dos povos ricos, é que não entenderam ainda a autoridade que tem a igreja de Cristo na terra. As coisas não estão ruins? Não. Mas só não pioraram ainda, porque a lâmpada de Cristo está na terra. Ele está dizendo para a sociedade e para os governantes corruptos, ele está dizendo para o povo de dentro da igreja, que não anda na verdade, que não vive a verdade, que não prega a verdade, que não canta a verdade, se arrepende, porque eu virei e buscarei a igreja. Aleluia, a lâmpada da terra é a igreja, e se a igreja sair da terra, se prepare para um mundo de escuridão, se prepare para um mundo de choro, se prepare para um mundo, aleluia, de dores. Ora, machore, mandagaça. Se a igreja sair, é aí que você vai perceber que aquele povo barulhento, que aquele povo que dizia se arrepende, estava com razão, mas vai ser tarde demais. Aproveite enquanto o castiçal da terra ainda está aceso. Aproveite a oportunidade que a igreja está na terra. Aproveite a oportunidade deste programa estar indo ao ar, para dizer: eu me arrependo, eu quero ser de novo como eu era antigamente. Eu preciso mudar os valores da minha vida, eu preciso mudar a minha mente, meu comportamento, o meu modo de agir, porque eu quero me encontrar com Ele naquele grande dia. Eu preciso me arrepender agora. Se eu fosse você, eu já começaria a digitar: Jesus, me aceita de novo, aleluia. Jesus, eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador. Eu renovo a minha aliança contigo agora, para que a gente possa orar por você, para que você comece de novo a fazer o que você fazia antes, com estratégia diferente, com mente renovada, com comportamento diferenciado. Você precisa aceitar a Jesus de novo, antes que essa lâmpada de Deus aqui na terra se apague. Você precisa de novo. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas. Eram os hereges da época. Vivia numa doutrina baalista. Eles viviam na doutrina do poligamismo, onde um homem devia se casar com várias mulheres. E esta igreja aqui, ela se previne de tudo isso. Ela se previne das heresias, desses falsos mestres. Ela se previne em estar na casa de Deus. Mas só que a dedicação pela obra tinha acabado. Por isso que eu digo, Marinho, pastor Marinho, falo Marinho pela intimidade. Eu falo o seguinte: quando eu disse aqui que evangelho não é carreira e sim chamada, é porque aí nós percebemos que quando nós levantamos alguém por carreira, tem um prejuízo no reino. Deixa eu ser mais específico. Tem igrejas que estão sendo acabadas
não é por causa do povo que está na igreja. Tem igrejas que estão acabadas porque quem está na frente da igreja não tem chamada, tem carreira. Igrejas estão esvaziando. Por quê? Porque quem está na frente da igreja não tem chamada. Quem não tem chamada não tem palavra. Vive de status, vive de aparência. Quem tem chamada tem palavra. E se tem palavra, tem ovelha para ouvir. Se tem palavra, tem amor. Se tem palavra, tem dedicação à obra de Deus. A gente começa a se tornar sensível novamente pelo poder da palavra. A gente consegue olhar o nosso irmão e não criticá-lo pelo que ele fez. Nós conseguimos olhar para o nosso irmão e perceber a necessidade que ele tem. E nós começamos a manifestar o amor verdadeiro, genuíno. E Deus começa a manifestar a sua graça, a sua glória sobre o lugar. Mas se não tem chamada e ver como carreira, precisa se arrepender também. No versículo 7 ele vai dizer, fica numa linguagem futurística. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos se arrepender. Precisamos começar de novo. Porque se não se arrepender, nós vamos para o inferno. Se não se arrepender, nós vamos ver a nossa vida destruída. Porque se não se arrepender, nós vamos ver os nossos filhos frustrados, doentes, tanto fisicamente como espiritualmente. Não podemos estar de aparência. Não podemos adorar de aparência. Não podemos confiar no título. Eu acho lindo João capítulo 11, que Jesus ele vai dizer: vamos para Betânia de novo. Por quê? Porque eu vou ressuscitar o meu amigo. Ele chama Lázaro de amigo. Aleluia. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Lázaro ele não tem título de pastor. Lázaro, ele não tem título de apóstolo. Mas Jesus ele chama Lázaro de amigo. Lázaro não tinha credencial. Lázaro não era apóstolo, mas era amigo de Jesus. O que você quer dizer, Êxodo? Intimidade é melhor do que cargo. Intimidade é melhor do que credencial. Tem gente que tem credencial, mas não tem a presença de Deus. Tem gente que nesse momento não sabe o que vai comer, não tem o que vestir, mas dentro da sua casa tem a presença de Deus. E a presença de Deus é mais importante do que cargo. Só procura as cadeiras da frente, quer ser visto a todo custo. Enquanto isso, nós estamos vendo o evangelho genuíno desaparecer. A igreja primitiva olhava todos de forma de igualdade. Você não precisa de um líder para entrar na presença de Deus. Você não precisa de um líder para estar em oração. Por quê, Êxodo? Porque o véu se rasgou. Você tem acesso. Você pode entrar. Você pode falar com o seu Deus. O líder existe para te orientar, para te ajudar na oração. Mas você não precisa dizer para ele como se ele fosse um Deus, não.
O véu se rasgou de alto a baixo, você tem acesso para entrar, para conversar, para se tornar amigo de Jesus de novo. Aproveita a oportunidade agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O primeiro Adão pecou. E por causa do pecado dele, nós fomos destituídos. Só que Jesus, quando foi na cruz do Calvário, ele liberou o acesso de novo a Deus. O que significa comer da árvore da vida? O que significa isso? Significa ter acesso, significa comunhão, significa a bênção da vida eterna. É isso que significa comer da árvore da vida. É você olhar para esta terra, para o que você está enfrentando e entender que tudo isso é passageiro. Entender que não importa muita coisa. E entender que o que importa é a vida eterna. Não se preocupe só com o seu carro, com sua casa, com o seu dinheiro. Se preocupe com a sua alma. Se preocupe aonde a tua alma vai chegar, aonde ela vai estar quando tudo isso se findar. E eu quero saber, mediante essa palavra, aleluia, já temos 3 almas para Jesus nessa manhã. Todos renovaram a aliança com Cristo nesta manhã. Oh, glória a Deus. Quem faz isso é